Fazer um filme como Jogos Vorazes, a cantiga dos pássaros e das serpentes, não é uma tarefa fácil. Começar por essa porcaria de título gigante que acaba com o SEO do meu vídeo e que não cabe nem na tela do Google. Por favor, estúdios, parem com esses títulos grandes que só servem pra lembrar o público geral de que esse filme se trata de uma nova entrada naquela franquia que eles tanto gostavam. É a mesma coisa que fizeram com aquele Animais Fantásticos e Onde Habitam, que agora não é mais só Animais Fantásticos, agora é do Wizarding World, Animais Fantásticos Onde Habitam os Crimes de Grindelwald. Pelo amor de Deus, né? Isso só me faz respeitar ainda mais projetos como Logan, cara. Olha que título bonito, olha. Logan. E ousado ainda, porque não é Wolverine, não é X-Men Logan, não, é Logan. Puro e simples. Respeito máximo, Logan. Mas enfim, voltando dessa breve divagação aí, Jogos Vorazes, a cantiga dos pássaros e das serpentes tem mais em comum com o nosso companheiro já citado aqui, Animais Fantásticos. Afinal, ambos são projetos prequels a grandiosas franquias adolescentes que explodiram de bilheterias e no gosto popular também, focando agora suas narrativas em personagens que aparecem nos filmes clássicos, mas explorando um pouquinho mais dos porquês eles ocuparam aquelas posições. A diferença é que aqui em Jogos Vorazes de 2023, porque sim, eu me recuso a ficar falando esse título inteiro, então a partir de agora, até o final do vídeo vai ser Jogos Vorazes 2023, é isso aí, ponto. Aqui a gente vai explorar o passado do futuro presidente Snow, que ainda é um pequeno jovem Snow, né? E vamos entender um pouco de como a sua vida deu algumas voltas para ele se tornar quem de fato ele se tornou, monstro, porque ele é um monstro lá em Jogos Vorazes, né? E a primeira dificuldade do filme, inclusive, tá exatamente aqui. Trazer uma narrativa interessante e envolvente, tanto para os fãs quanto para o público geral, é claro, e uma história que usa do cenário Jogos Vorazes, mas que tira o fato de fato nos jogos e que tira, obviamente, a personagem que tanto marcou essa franquia, né? A queridíssima Katniss Everdeen. Então, que a tarefa é difícil, isso eu já garanto desde já que sim, é bastante difícil. A grande questão que nos fica a partir de agora é, será que o filme sucedeu nisso? E bom, é exatamente isso que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje, meus amigos, porque pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo, esse é mais um episódio do quadro Reviews, e eu convido você pra vir comigo nessa jornada de arco e flechas, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Bom, meus queridos, eu acredito que vocês vão estar assistindo esse vídeo na quinta-feira à noite, e enquanto vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu vou estar curtindo muito entre aspas, o show do RBD. Porque sim, a Lari comprou o ingresso pra gente ir, a gente vai, estou bastante animado, então convido vocês a conferirem lá nos meus stories o andar da carruagem, né? Também, é claro, convido a todos a se inscreverem aqui no canal, deixar o like aqui embaixo se você for novo por aqui, porque eu tô sempre trazendo conteúdo novo aqui pra vocês, sempre fazendo cobertura dos novos filmes que chegaram, novas séries que chegaram, ou qualquer coisa do Nicolas Cage. Também é uma opção isso, mas você clicou aqui pra me ver falar de Jogos Vorazes de 2023, então é disso que nós vamos falar a partir de agora. Jogos Vorazes de 2023 conta a história de um jovem estudante presidente Snow que está prestes a se formar, mas que é colocado frente a um último desafio para poder finalizar os seus estudos e ganhar um prêmio em dinheiro lá. E a missão é nada menos do que ser um mentor para um dos participantes da 10ª edição dos Jogos Vorazes. Jogos esses que estavam começando a perder audiência e que esse lance todo de mentores foi uma estratégia de marketing para tentar criar um pouco mais de aproximação entre a galera da capital, que financia o jogo, e os jogadores de fato. Dessa forma, o nosso ainda querido jovem Snow conhece Lucy Gray, a participante, que é a sua pupila, lá do Distrito 12. E assim começa uma relação interessante e perigosa, em que os dois buscam o mesmo objetivo, a sobrevivência da moça, é claro, mas cada um com recompensas diferentes. Ela fica viva e ele vai ganhar uma bela grana com isso. Então é isso, meus amigos, vamos lá! Eu sempre gostei demais da franquia Jogos Vorazes, cara, por ela ser extremamente envolvente, cheia de adrenalina e tal, mas principalmente, cara, por ela retratar de uma maneira tão visceral, mas ao mesmo tempo tão poética, os problemas da nossa sociedade mesmo, tá ligado? Que é basicamente, dentre muitos outros problemas, mas a galera com muito dinheiro controlando tudo na vida da galera que tem pouco dinheiro. É isso! E pra mim, esse tipo de história, essa forma de montar uma história, pra falar a verdade, é a melhor forma de fazer alguém refletir, tá ligado? Vale muito mais, na minha opinião, do que essas frases militantes aí que vez ou outra aparecem em subtextos de roteiristas hoje em dia, sabe? Faz sentido o que eu tô dizendo? Talvez não muito eu explicando dessa forma, né? Fala um pouquinho melhor, vai. O que eu tô querendo dizer aqui é que, pra mim, traçar esse paralelo entre a desigualdade social, por exemplo, por meio de uma história onde jovens matam uns aos outros pra provar algo pra uma pequena burguesia, vale muito, cara. E vale muito mais do que ter um personagem como lá em She-Hulk, por exemplo, verbalizando essas mesmas coisas pro espectador. Percebe? A mensagem transmitida é a mesma nos dois projetos. A diferença está na qualidade da maneira
que isso é apresentado. De um lado a gente tem uma boa história que envolve, que aproxima, que faz a gente refletir e se colocar no lugar do outro, e do outro lado a gente tem basicamente um tweet, tá ligado? Uma forma preguiçosa de se comunicar, vamos dizer assim. Então, dito isso, eu sou apaixonado pelos 2 primeiros filmes da franquia Jogos Vorazes. Gosto muito, cara, por eles serem bons filmes e por eles comunicarem algo de uma maneira muito hard. Agora, os outros 2 últimos filmes da franquia, eu acho eles apenas legais. Eu falei bastante disso no episódio dessa semana do podcast Refil de Pimenta, que eu tenho lá com o Dom, que vai pro ar na sexta-feira, inclusive, meio-dia, então confiram lá, mas resumindo, eu acho que sempre que esses filmes vão pra o final da história, né, eles acabam caminhando pra um lugar de rebelião. E aí começa a ficar tudo muito igual, tá ligado? Aí pra mim perde um pouco da sutileza que tem no texto interpretativo e vira mais uma trama da minoria se rebelando contra o sistema, tá ligado? Tô falando que isso é ruim? Não, não tô. Tô falando que é muito parecido com outras coisas. Eu tô dizendo basicamente que os 2 primeiros filmes, Jogos Vorazes, são extremamente singulares e individuais, com premissas e execuções únicas que você só encontra lá em Jogos Vorazes. E aqueles 2 últimos filmes, já com a temática de rebelião, é meio que parecido ali com Maze Runner, Snowpiercer, Divergente, tem uma porrada de filme que acaba levando a trama pra esse lado da rebelião contra o sistema. E bom, dito isso, meus amigos, eu fico feliz em anunciar pra vocês que esses paralelos todos entre a diferença de classes não só está presente aqui nesse filme, como é palco pra esse filme inteiro. Mas aí eu entendo que você pode estar se perguntando, beleza, mas é palco no estilo She-Hulk ou é palco no estilo Jogos Vorazes mesmo? E eu também fico muito feliz de responder pra vocês que sim, está como estava nos Jogos Vorazes antigos mesmo. E mais ainda, porque agora a gente tem a visão de alguém que está na sala de comando da parada. Mais do que isso ainda, eu acho que nós temos alguém até mais interessante do que a Katniss pra se colocar como Vel dentro desse mundo tão darkeiro. Rafa, toma muito cuidado, a Katniss tem um fandom gigante. Bom, primeiro que eu não tenho medo de nenhum fandom, e segundo que eu não tô dizendo que é pior, é aí que tá o pulo do gato. Eu estou apenas dizendo que a visão do Snow perante aquele mundo é mais interessante. Porque a Katniss era a nossa visão do lado do jogador, do prejudicado, e ela como personagem era boa, era pura, era justa, determinada, que é a típica protagonista de um filme desse tipo. Ela é o cara do Maze Runner, ela é o Harry Potter, é sempre o underdog, tá ligado? É o bonzinho de coração puro e tal, e não tô dizendo que tá errado não, tá legal? Um clichê é um clichê por uma razão, tá ligado? É um clichê porque funciona. Então por isso que eu tô dizendo que passar essas 2 horas e 40 com o presidente Snow foi muito mais interessante, cara, porque ele não se resume a bom ou mal. As intenções dele são genuínas, mas visam sempre o seu benefício próprio ali no final. Ele engana o espectador da mesma forma que ele engana a sua família e até a si próprio por alguns momentos. Você assiste e percebe que tá rolando uma guerra interna na cabeça dele, do bem versus o mal, e que até certo ponto o bem tá vencendo, mas a gente sabe onde é que essa história vai parar no futuro, e a gente sabe o monstro tirano que ele vai se tornar. Então o filme já começa com essa sensação de que em algum momento tudo vai dar errado. Algo muito parecido com o filme do Coringa, que eu até comentei com vocês aí recentemente, em que a gente também tá vendo um cara lutar contra os seus demônios e contra a sociedade pra tentar se manter no caminho direito, tá ligado? Mas o mundo continua surrando ele pra baixo e a gente sabe que em algum momento aquilo tudo vai pro ralo. E eu vou te falar que essa sensação de antecipação, somada à atuação do cara que faz o Presidente Snow, é o highlight do filme pra mim, cara. É aqui que ele brilha mesmo. E é aqui que o projeto meio que diz a que veio, tá ligado? Por que ele merece existir. Porque eu sempre falo pra vocês que uma prequel, pelo menos no meu entendimento, precisa provar um pouco da sua existência, sabe? Porque, poxa, eu precisava de um filme do Presidente Snow, cara? Eu não precisava, não. Mas agora, depois de ter visto, eu sinto que eu saí com um pouco mais desse personagem, entendendo um pouco mais dele e até com vontade de reassistir os filmes anteriores pra ver se existem traços dessa personalidade que eu vi ser formada por lá, tá ligado? Então, nesse ponto, cara, no mergulho que eles me fazem entrar na cabeça do Snow, sabendo onde tudo aquilo vai parar, sensacional. Mas o filme não é só do Snow, né? E a gente tem todo o jogo ali por trás, e uma das personagens é a participante do jogo, a Lucy Gray. E aqui, pra mim, é um ponto mediano do filme, eu diria, tá ligado? Não que eu não tenha gostado, que fique claro, mas por eu já ter visto a, sei lá, 60ª edição dos Jogos Vorazes lá com a Katniss, fica claro que eles evoluíram a arena, evoluíram nas regras do jogo e tudo mais, e isso acabou tirando um pouco do brilho deste jogo aqui do filme pra mim. É mais ou menos você tá jogando Super Smash Bros lá no Switch, e aí de repente vem alguém com um Nintendo 64 pra você jogar o primeiro Smash Bros, tá ligado? Tipo,
pô, já tá melhor aqui no Switch, tá ligado? Pra mim, pelo menos, não foi tanto, mas ainda assim não foi algo que atrapalhou. É só que eu já vi essa parada de jovens se tornando predadores quando viram a presa, traindo uns aos outros ali, formando alianças pra caçar os menos favorecidos. Tudo isso eu já tinha visto e digo que eu gostei muito mais, inclusive, do que eu tinha visto lá com a Katniss. Os Jogos Vorazes da franquia principal, Jogos Vorazes, são muito melhores do que os Jogos Vorazes apresentados aqui nessa franquia nova, Jogos Vorazes e o título gigante. E da mesma forma, a própria Katniss como protagonista, pra mim, dá de 10-0 nessa nova Lucy Gray, que me deixou um pouquinho a desejar na parte do carisma, cara. A atriz canta muito e isso é fundamental no papel que ela tá assumindo aqui, mas eu senti um tom um pouco de deboche e sarcasmo frente a uma situação que é de vida ou morte, tá ligado? Algo que eu não sentia lá com a Katniss. A Katniss sempre encarou aquela situação inteira com muita seriedade, tá ligado? Ela estudava tudo que ela ia fazer e talvez por isso até que ela consegue vencer por puro mérito próprio ali no rolê. E já a Lucy Gray, não entrando em território de spoilers, digamos que não é bem assim. Ela tá muito brincalhona, muito tiração de sarro ali pro meu gosto particular. Por fim, meus amigos, o último ponto que eu tenho que trazer pra vocês aqui é a estrutura do roteiro do filme. Nós temos aqui uma história de 3 atos com 3 capítulos. Eu vou falar pra vocês que eu senti uma barriguinha ali na terceira parte da história, viu? Novamente eu reforço, sem spoilers, nem nada. Eu posso dizer que assim, quando a segunda parte da história acaba, eu tava meio tipo, porra, mas e aí? O que o filme vai contar nessa parte 3? Porque a história acabou, né? E aí começa a parte 3 como uma espécie de epílogo, que até me lembrou muito Red Dead Redemption, né? Quando a história do Arthur acaba e você começa a jogar com o John Marston, tipo, por muito tempo. E também passa a mesma sensação de que, pô, tem uma nova história sendo iniciada praticamente, sabe? Com novos personagens, com novos objetivos, com novas tramas ali. Depois de 2 horas tem um novo filme começando praticamente. Então ficou bastante confuso pra mim o porquê dessa escolha. E é por isso que eu tô trazendo esse ponto aqui, pra você não ficar confuso quando você for assistir, porque tem um motivo disso tá acontecendo. Então assim, eu não sei se justifica o tempo excessivo nessa parte 3 aí, que acredito eu que poderia ter sido um pouquinho enxugada assim, mas em termos narrativos, totalmente necessário. E aí nessa parte, inclusive, que tem o principal ponto de virada que a gente tanto antecipa e tanto quer ver. Desta forma, meus amigos, eu fico muito feliz em falar pra vocês que eu tive uma experiência bem bacanuda aqui com Jogos Vorazes de 2023. E vou falar, inclusive, que a sensação de chegar em casa depois de ver esse filme, querendo reassistir os filmes de Jogos Vorazes, foi muito boa. Como prequel, eu acho que esse filme mostra a que veio e responde algumas questões que, por mais que eu nunca tenha me perguntado, me causaram uma sensação de amplitude ali pro universo, sabe? As regras do jogo, o motivo principal do jogo ter sido reformulado, e é claro, o principal, o que aconteceu para aquele moço nascido em berço de ouro com boas intenções abandonar essa mentalidade e se tornar maléfico e tirano. Pra mim, o que essa história aqui conseguiu entregar é mais ou menos o que eu não consegui sentir lá com o Continental da Prime Video, que é um spin-off de John Wick, que me pareceu mais um trecho isolado, uma fanfic, um conto à parte daquele universo, do que algo que realmente me fizesse imergir na mentalidade de uma parte daquele universo, sabe? Eu diria que esse filme aqui, e a maneira com que ele decide contar a sua história, tá um pouco mais pro lado de Better Call Saul, nas devidas proporções, só que não chega nem no dedinho do pé do Better Call Saul, mas tá mais pra esse lado na tentativa do que pro lado Continental com John Wick. Um bom filme, com defeitos, mas ainda assim um bom filme, com boas atuações e uma boa razão pra existir. Isso é o mais importante. Com tudo isso dito, eu diria pra vocês que Jogos Vorazes de 2023... pra mim, vale completamente a mensalidade. Ou, no caso aqui de hoje, vale completamente o preço do ingresso. E agora, é claro, eu quero saber de vocês. Já assistiram Jogos Vorazes novo? Gostaram? Não gostaram? Comenta tudo isso aqui embaixo pra eu saber. Se curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra poder das próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima.